Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 9. Quando a gente fala desse texto, todo mundo logo já se lembra. É um texto muito conhecido dentro da igreja. É um texto que muitas pessoas usam normalmente para fazer o momento da oferta. É um texto muito conhecido. Mas desde que eu voltei para os caminhos do Senhor e que eu tenho ouvido, visto as pessoas falando sobre esse texto, tem me chamado muita atenção. O Espírito Santo de Deus tem me incomodado muito a estudar esta palavra, porque Paulo, quando escreveu esta palavra, meu irmão, ele foi muito mais a fundo do que simplesmente tratar a questão do dízimo ou da oferta, ou daquele momento do culto, onde rapidamente a gente lê esse texto. Esse texto tem uma profundidade incrível. O Espírito Santo de Deus tem me incomodado a estudar esse texto já há muito tempo, só que a palavra não se revelava. E quando eu fui pregar lá em Navegantes, domingo retrasado, eles estão fazendo um trabalho lá sobre o poder, sobre o ano da semeadura, o poder da semente. E coincidentemente, a mensagem que eu tinha levado aquele dia falava sobre a semente, sobre o poder da semeadura. E naquele dia o pastor me convidou para pregar, voltar agora no dia 15 de fevereiro e ministrar uma palavra de novo sobre semente. E aí eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, e agora? A palavra que tu tinha me dado sobre semeadura, sobre semente, já foi. Eu quero uma palavra nova. E aí eu sentei na frente do texto, comecei a ler e reler, passei uma tarde inteira estudando essa palavra, e Deus trouxe muitas questões em cima desse texto que eu gostaria de dividir com a igreja. O tema dessa palavra, semeando com sabedoria, é o nome, o tema, enfim, o título que eu dei para esta palavra. Todos acharam? Amém? 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por vosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço pela palavra que tu me revelaste, meu Pai. Agradeço, meu Deus, a permissão que tu estás me dando, meu Pai, de ministrar mais uma vez nesse culto, Pai. Este culto, meu Deus, é um culto que nasceu no teu coração. As pessoas que estão vindo nesta igreja, meu Pai, neste culto, estão vindo para ser ministradas pelo poder da tua palavra, meu Pai. Neste momento eu te peço humildemente, meu Deus, que o teu Espírito Santo abra a porta da palavra e se faça revelar, meu Deus, e vivificar este texto, meu Pai, este ensinamento nos corações das pessoas que aqui vieram para ouvir mais de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, te dou honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meu querido, minha irmã, é por meio esse texto aqui, como eu falei, ele fala muito mais além do que propriamente dinheiro.
Ele está falando de sementes. Esse texto aqui, ele fala de semeaduras. Nós sabemos que um princípio da semeadura que Deus estipulou é o que preserva a vida. Todos nós sabemos, em algum momento das nossas vidas, nós, lá na primeira, na segunda série, em algum momento, nós plantamos aquele feijãozinho no algodão, no copinho, e nós ficamos cuidando daquele feijãozinho, cuidando daquele algodão, entendendo o princípio da semeadura, e ali nós aprendemos que o princípio da semeadura que Deus estipulou para o homem, ele preserva a vida. Então nós sabemos, meu irmão, se nós administrarmos as sementes de uma maneira correta, a vida não desaparecerá. Nós vimos, por exemplo, os pássaros, eles têm uma função muito mais importante do que simplesmente colorir os céus. Os pássaros nas florestas, eles são responsáveis por semear e multiplicar os frutos, multiplicar as árvores, multiplicar a vida nas florestas, porque é princípio de Deus. Estação após estação, meu irmão, se você cuidar das sementes, a vida vai frutificar. Isso é um princípio. Esse texto está falando acerca sobre o princípio da semeadura. Jesus Cristo comparou a palavra de Deus à semente. Então, meu irmão, Jesus, quando ele comparou a palavra do Senhor à semente, ele também nos fez uma referência. Quando ele fez o exemplo da oração, quando ele deu aquele exemplo de oração lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, lá no versículo 11 da oração do Pai Nosso, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós sabemos, se nós formos prestar atenção, nós sabemos que o pão, meu irmão, não nasce em árvores. O pão não nasce na árvore. Como é que nós oramos ao Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Deus, meu irmão, o Senhor Jesus, quando Ele disse para nós ensinar, quando Ele nos ensinou a orar dessa forma, Ele estava indo muito mais além do que simplesmente nós ganharmos as coisas de graça. Deus não nos dá literalmente o pão. O que Ele faz? Ele nos dá sementes para nós prepararmos o pão. Para você preparar um pão, você vai ver que você vai pegar a cevada, você vai pegar o trigo, você vai pegar outros tipos de sementes, você vai moer, você vai fazer uma farinha, e daquela farinha você vai preparar o pão. Não é assim que acontecem as coisas, não é assim que o pão é produzido. Por isso que é importante nós conhecermos, meu irmão, o princípio da semeadura. Quando nós pedimos algo de Deus e a resposta não vem exatamente como nós pedimos. Às vezes você pede alguma coisa de Deus e a resposta vem como uma semente. E é por isso que muitas pessoas não recebem a vitória de Deus, não conseguem entender os benefícios e as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, porque elas falam do final e elas esquecem que o que o Senhor vai entregar para nós são sementes. Então não se surpreenda quando Deus derramar sobre a tua vida, quando você fizer um pedido de algo, de pão, de vitória, o Senhor derramar sobre a sua vida ou distribuir para você uma semente. Que é um exemplo que eu peguei na Bíblia, de uma pessoa que deixa bem claro como é que funciona a semente e a colheita. Salomão é uma referência importantíssima. Se você abre a tua Bíblia, abre a tua Bíblia lá em 1 Reis capítulo 4. 1 Reis capítulo 4. Lá em 2 Crônicas, você conhece aquela história, você conhece já o texto, muita gente conhece, é pregado muito na Bíblia. Quando Deus aparece para Salomão e Deus diz para Salomão: Salomão, eu me agradei de você, peça-me o que você quiser e eu te darei. E o que Salomão pediu? Salomão foi muito abençoado por Deus, meu irmão, porque Salomão não pediu a colheita, Salomão pediu uma semente. Salomão, o texto diz lá em 2 Crônicas que Salomão, quando o Senhor ofereceu para ele o que ele pedisse, aquilo que ele quisesse, o que ele disse? Senhor, dai-me sabedoria e entendimento para governar o seu povo. O que ele pediu? Ele pediu uma semente. Sabedoria, meu irmão, era a semente. Qual foi a colheita? Riqueza e honra. Deus deu a semente para Salomão, que era a sabedoria, e o resultado disso foi riqueza e honra. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, querem ser prósperas, mas não querem se qualificar. Muitas pessoas querem que Deus dê várias coisas para elas, mas elas não buscam a qualificação profissional, a qualificação naquilo que Deus te chamou para fazer, buscar o conhecimento. A palavra do Senhor nos ensina a crescer na graça e no conhecimento.
A sabedoria, meu irmão, é uma junção de graça mais conhecimento. A graça quem dá é Deus, o conhecimento você vai atrás. Nós precisamos entender que passou o tempo dos nossos avós, onde as pessoas venciam simplesmente com as suas próprias forças. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas mais antigas que venceram na vida, são prósperas, porque lutaram, guerrearam, batalharam, trabalharam duro e Deus prosperou. Hoje, meu irmão, muitas pessoas continuam fazendo isso, só que essas pessoas fazem isso e ainda se qualificam. Então, meu querido, o mercado profissional, a disputa lá fora, a concorrência é muito maior. Você não consegue mais chegar em lugar nenhum, meu irmão, se você não se qualificar, não buscar o conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é o que ensina a palavra de Deus. O conhecimento, meu irmão, não está fazendo referência simplesmente à palavra do Senhor, está fazendo referência a tudo aquilo que você realizar na tua vida. A graça que Deus dá, que ninguém tira, mais o conhecimento, que é você que corre atrás, traz para a sua vida a sabedoria que Salomão teve. Você quer uma noção da sabedoria de Salomão e o que Salomão fez, meu irmão? Hoje nós vimos muitas pessoas ganhando dinheiro. Se você pegar lá o Discovery Channel, o National Geographic, tantos outros canais que falam da vida, você vai ver biólogos, pessoas ganhando a vida com biologia. Você sabia que foi Salomão que inventou a biologia? Foi Salomão o primeiro biólogo? Abre lá, 1 Reis 4, versículo 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salomão descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, sobre as aves, sobre os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Olha o que acontece com você, meu irmão, quando você, ao invés de pedir o fim, você pede a semente. Salomão pediu a sabedoria. Deus deu muita sabedoria, onde ele conseguiu, meu irmão, conseguiu chegar a lugares e inventar profissões, ideias. Teve uma grande ideia, foi isso que Salomão teve, e profissões que hoje as pessoas ganham dinheiro com isso. Hoje nós vivemos numa cidade que ela é portuária. Itajaí e Navegantes é uma cidade portuária, são duas cidades portuárias. Quantos aqui conhecem ou trabalham na área de comércio exterior? Tem alguém aqui que trabalha na área de comércio exterior? Tem aqui, mas todos nós conhecemos pessoas. Aqui tem 3 pessoas, mas nós conhecemos pessoas que trabalham nessa área de comércio exterior. E nós sabemos que pessoas estão ganhando dinheiro com isso. É um mercado de trabalho que você pode ganhar uma vida e ter uma vida muito justa, muito digna. Alguém teve uma ideia com relação a isso, meu irmão. Algum dia alguém criou a profissão de comércio exterior. Sabe quem foi que criou? Foi Salomão. Olha aqui o que diz a Bíblia no 1 Reis capítulo 10. Vai lá no capítulo 10. 1 Reis capítulo 10, versículo 22. Salomão, o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, juntos com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, trazendo prata, marfim, macacos e pavões. No versículo 28, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Versículo 29, importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Olha aqui o que faz, meu irmão, na tua vida, o que Deus faz na tua vida, quando você pede para Deus sabedoria, quando você pede para Deus uma semente, quando você busca em Deus, meu querido, uma ideia, algo que pode transformar a tua vida, quando você para de ficar olhando só para o final das coisas e começa a valorizar as pequenas sementes do que Deus te dá. Salomão, hoje muitas pessoas estão ganhando dinheiro por causa da ideia de um homem que foi sábio, porque soube pedir a semente para o Senhor. Amém? Salomão tinha um segredo. Salomão não simplesmente pediu uma semente. Salomão não simplesmente pediu a Deus a sabedoria. Salomão tinha um segredo, que nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Salomão tinha uma característica que se chama generosidade. Se você não tiver generosidade, meu irmão, Deus não vai derramar nada sobre a tua vida. Deus não trabalha com egoístas. Se você só pensa no teu umbigo, se você é o famoso zóio de boi, aquele olhão grandão que só cria ramela, meu irmão, pode esquecer.
Deus não trabalha com egoístas. Olha a generosidade de Salomão, versículo 23 do capítulo 10. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Meu irmão, Salomão distribuía de graça aquilo que Deus lhe dava, que era a sabedoria. E qual é o resultado? Deus acrescentava cada vez mais riquezas para Salomão. Deus dava não somente as ideias para Salomão realizar aquilo que ele queria fazer, aquilo que Deus colocava no coração dele, mas também as pessoas honravam Salomão, porque ele distribuía de graça aquilo que Deus estava derramando sobre a vida dele. O que Deus tem te derramado sobre a tua vida, meu irmão? Aonde é que Deus está te abençoando? Está retendo por quê? Por que você guarda só para você? Por que muitas vezes Deus nos abençoa e nós tomamos uma postura de orgulhosos, de dominadores, de sentar em cima daquilo que Deus lhe deu, como se aquilo fosse só para você e para mais ninguém? Salomão aqui nos ensina, meu irmão, que quando você distribui aquilo que Deus te dá, Deus derrama sobre a tua vida riqueza, prosperidade, derrama mais bênçãos, mais frutos, tudo o que você precisa, meu irmão, para suprir a sua necessidade e a necessidade daquelas pessoas que estão à sua volta. É isso que ensina a palavra de Deus. Será que nós estamos sabendo reconhecer aquilo que Deus está nos dando? Você está sabendo reconhecer aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida? O princípio do reino de Deus, meu irmão, o princípio do reino dos céus é dar e dar-se-vos-á. Esse é o princípio. Generosidade, meu irmão, é fundamental. Se você quiser ser abençoado por Deus, e você tem esse problema, você tem um problema sério com relação às suas coisas, você precisa entender que é quando você entrega aquilo que você tem, quando você entrega o melhor que você tem, é que Deus começa a derramar sobre a tua vida as bênçãos que Ele tem prometido para você. E eu não estou falando só de dinheiro. Esquece, não deixa o inimigo roubar essa tua palavra achando que eu vou falar de dinheiro a noite inteira, porque eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de semeadura. Semente, seja no amor, seja na compaixão, seja na saúde, eu estou falando de sementes, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Muitas vezes, meu irmão, nós não temos paciência com a semente, nós não esperamos que a semente germine. Muitas vezes você orou por dinheiro, pedindo dinheiro a Deus, e Deus te deu uma ideia. Muitas vezes foi isso que aconteceu. Muitas vezes você orou por dinheiro e Deus te deu um emprego. Meu irmão, o emprego, a ideia é a semente, é o trabalho árduo, é o enfrentamento muitas vezes, muitas vezes noites, fazendo hora extra, trabalhando arduamente, meu irmão, que você vai frutificar e dar muitos frutos, você vai sentir vontade, meu irmão, de semear mais. Porque Deus trabalha dessa forma, porque se nós não entendermos que nós precisamos valorizar a semente, nós não vamos valorizar os frutos. Deus trabalha dessa forma conosco. Orar por dinheiro, meu querido, orar pedindo dinheiro para Deus não é errado. Não é errado, você está falando do produto final. Deus quer ouvir a tua necessidade. A palavra do Senhor nos ensina a nós orarmos, pedindo trazer a lembrança do Senhor, aquilo que nós precisamos. Muitas vezes, meu querido, a sua questão, o seu problema é financeiro, mas não te surpreende, meu irmão, se você orar por dinheiro, e ao invés de Deus te dar a resposta com dinheiro, Ele te dar a resposta em forma de semente e colheita, de semeadura e colheita de sementes. Não se surpreenda se Deus fizer dessa forma. Comece a reconhecer aquilo que Deus vai fazer, porque quando Ele começar a te mobilizar a plantar, você vai ter a necessidade de plantar outras vezes, de colher outras vezes. Quer um exemplo para ilustrar, para ficar bem simples para você entender? Pega a história, por exemplo, de um mendigo. Eu não sei se foi o Fabiano, alguém me contou uma história uma vez, que o mendigo parou na frente da casa dele pedindo um prato de comida, e tinha um terreno para capinar, e aí ele falou assim: olha, eu vou te dar um dinheiro aí, uns 50, 100 reais, para tu capinar o terreno, tu capina para mim, depois tu compra comida, tu toma um banho, tu compra alguma coisa para ti. O mendigo ficou bravo, olhou para ele e disse assim: eu pedi comida, não pedi trabalho, e foi embora. Verdade? Foi embora orgulhoso. Isso é o que acontece muitas vezes, meu querido. Muitas vezes
Você orou para que Deus te transformasse num verdadeiro cidadão do reino, um cristão maduro, um cristão conhecedor de todas as coisas. E o que Deus te fez? Deus te levou para o meio de uma crise. Já aconteceu isso com alguém aqui? Alguém aqui já sofreu isso, pediu para que Deus transformasse num verdadeiro cidadão do reino, e Deus te levou para o meio de uma crise? Comigo foi assim. Sabe por que Deus faz isso, meu irmão? Deus faz isso para nos ensinar. Eu lembro do Lula. O Lula falava que nunca antes na história do país, o país ouviu não sei o quê, e ele dizia um princípio que é divino. Ele falava o seguinte: nós não vamos mais dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Meu querido, com Deus é exatamente a mesma coisa. Se você chegar e der um pedaço de pão a um mendigo, você vai matar a fome dele no momento, mas amanhã ele vai voltar a mendigar. Amanhã ele está na tua porta ou na porta de outra pessoa, pedindo alimento de novo. Agora, se você pegar um mendigo, meu querido, e tiver compaixão dele, tiver a compaixão que Deus tem com as nossas vidas, transformar, pegar esse mendigo, ensinar ele a preparar o pão, ensinar ele a colher, a plantar a semente, colher a semente, fazer a farinha, plantar o pão, vai dar muito trabalho, meu irmão, para ele fazer esse pão. Você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ter muita misericórdia, mas você pode ter certeza que o resultado disso será muito mais eficaz. A vida desse mendigo será transformada. Deus faz exatamente a mesma coisa comigo e com você. As misericórdias do Senhor, meu irmão, são as causas de nós não sermos consumidos. Você precisa aprender que quando você sai do mundo, você sai de uma mente escravizada. Muitas pessoas dizem: veio para a igreja, agora não pode fazer mais nada. Muito pelo contrário, meu irmão, escravo você está lá fora. Aqui dentro você é livre, e é livre porque Deus te ensina, te liberta, te ensina a ganhar, te ensina a prosperar, te ensina a crescer. Isso leva tempo e depende da misericórdia do Senhor, mas o resultado é sempre muito mais eficaz. Glória a Deus. Olha aqui agora, vamos lá no texto, 2 Coríntios 9, vamos estudar o texto. 2 Coríntios 9, versículo 6. Meu irmão, não permita que a semente permaneça apenas como semente. Prepare a terra, alimente essa semente, e o resultado vai ser muitos frutos. 2 Coríntios 9, versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui Deus não está falando simplesmente de dinheiro. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não está falando simplesmente de dinheiro. Ele está falando de sementes de todos os tipos. Na palavra que Deus me deu na outra vez, eu fiz uma referência. A semente, meu irmão, é o ovário da planta que foi fecundado. Ou seja, na semente já existe vida. A palavra de Deus é comparada a uma semente, porque dentro da palavra do Senhor, meu irmão, existe vida. E a vida, quando você planta na terra que é você, o mesmo Deus que te dá semente, manda a chuva no tempo certo, que vai fazer germinar e dar muitos frutos. É por isso que Jesus Cristo fez referência à palavra de Deus, à semente. E aí você busca aí dentro o que, meu irmão? Qual é o teu problema? Prosperidade financeira? O teu problema é prosperidade? Você precisa de prosperidade financeira? Olha lá o que diz Provérbios 3:9, nem precisa abrir, eu vou ler para você rapidamente. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Meu irmão, se você quiser honra, prosperidade do Senhor, a Bíblia ensina aqui, a palavra de Deus, não é outra coisa que eu estou falando, que você tem que honrar a Deus com as primícias da tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. Meu irmão, isso faz referência não à quantidade, mas àquilo que você tem de melhor. Aqui, meu querido, eu poderia simplesmente dizer para você o seguinte: no momento da oferta, dê o que você tem no seu coração, dê o que você tem, qualquer coisa, porque de grão em grão a galinha enche o bico. Mas eu quero te dar um conselho hoje aqui, meu querido: não dê oferta na igreja se você não sentir vontade de dar. Não dê constrangido. É muito melhor, meu irmão, para Deus, para a sua vida, você não dar nada, do que você se sentir obrigado a dar. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que o morno, o Senhor vomitará da boca dele. A palavra diz assim: é antes ser frio do que morno. Meu irmão, se for para você ofertar, dizimar, se for para você ser fiel à palavra de Deus, meu irmão, seja quente, faça
o melhor, faça com a primícia de tudo aquilo que Deus te dá, aí sim as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida. Se você der de qualquer jeito, meu querido, é melhor não dar. Ouça esse conselho, não se sinta constrangido se alguém fizer oferta, você não sentir no teu coração. Meu irmão, tem dia que eu oferto muito, tem dia que eu não dou nada. Depende, tem dia que eu estou contente, eu estou alegre, a Bíblia diz que você tem que fazer com alegria. Tem dia que eu não estou, é melhor não fazer, meu irmão, do que fazer simplesmente porque alguém vai te olhar, porque alguém vai achar, não dá oferta. Meu querido, faça o melhor para Deus ou não faça. Esse é o princípio de Deus. Meu querido, você precisa de amor. Precisa de amor? Lá em 1 Coríntios 13, fala da supremacia do amor. Muitas pessoas estão buscando amor, estão buscando reconhecer o amor, estão precisando de sementes que fazem referência ao amor. Quantas pessoas sofrem hoje por falta de amor, por falta de compaixão? Lá em 1 Coríntios 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. O capítulo inteiro, meu irmão, é cheio de sementes para você plantar amor. Vida com Deus. Abre a tua Bíblia em Romanos 8, leia Romanos 8, que você vai ver que ali dentro tem muitas sementes que vão te levar a um relacionamento correto com Deus. Olha quanta semente tem dentro da palavra de Deus, olha quantas coisas Deus nos ensina. Família, esse aqui é mais batido do que outra coisa. Atos 16, 31, dentro dessa igreja, o meu pai falava muito: creia no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 16, versículo 31, meu irmão, crer é obedecer. Você não obedece a alguém que você não acredita. Você não crê em alguém, você não crê, meu irmão, você não obedece a alguém que você não crê. Se você crê, meu irmão, crê no Senhor teu Deus e será salvo, tu e toda a tua casa. O crer no Senhor teu Deus, meu irmão, significa ser obediente à palavra do Senhor. Não é simplesmente você achar que existe um Deus, algo superior, uma força espiritual potente que pode fazer alguma coisa por você. Meu irmão, crer no Senhor teu Deus significa obedecer a palavra do Senhor. Eu não estou falando aqui de história de carochinha, não estou falando aqui, meu irmão, de algo que não tem fundamento bíblico. A primeira vez que eu subi nesse altar, eu falei que eu não ia dizer nada daquilo que eu pensasse, porque se você disser só aquilo que você pensa que é alguma coisa. Você tem que ter fundamento bíblico para falar da palavra do Senhor, e tudo que eu estou te trazendo, meu irmão, está aqui, é palavra do Senhor. Ou você aplica, ou você não aplica, é uma semente, você escolhe. A minha responsabilidade é te entregar a semente, você plantar ou não, meu irmão, o problema é teu. Estou bravo hoje, né? Mas depois a gente vai ficar, né? Plantar ou não, meu querido, é verdade, o problema é seu. A minha obrigação é te esclarecer. Culto de doutrina é diferente de mensagem motivacional, né? Deus tem colocado sobre a minha vida muitas mensagens de doutrina. Às vezes eu fico reclamando porque a gente passa por brabão. Hoje eu ainda estava conversando com a Elisa, ela estava dizendo: Fernando, tu tem que ser mais acessível, porque termina o culto, as pessoas veem em mim e têm vergonha de ir em ti. Eu acho que é porque as pessoas pensam que eu sou brabo, né? Mas eu não sou brabo não, viu, gente? É porque culto, meu irmão, mensagem de doutrina, Deus revela para você não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. É isso que transforma a tua vida, meu irmão. Mensagem motivacional te agrada, faz bem, às vezes enche o nosso ego, mas, meu querido, Deus quer falar para você aquilo que você precisa ouvir. Amém? Versículo 8: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O texto aqui fala de graça. Graça, meu querido, significa favor não merecido. Por causa da tua generosidade, que é o que o texto diz aqui, por causa da tua generosidade, Deus vai te dar até aquilo que você não merece. Olha o que Deus promete àqueles que são generosos, que entendem a palavra do Senhor. Em todas as coisas e em todo o tempo, diz o texto. Meu querido, Efésios 3:20 diz que o Senhor é aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa, pelo poder dele que atua em nós. Ou seja, o poder de Deus, meu irmão, não atua nos outros, o poder de Deus atua em você. O poder de Deus atua na tua vida.
É assim que funciona a palavra do Senhor, é assim que funciona o poder de Deus. Quando você libera, meu irmão, a generosidade que você tem dentro de você, o Senhor começa a derramar a graça dele sobre a tua vida. O favor que você nem merece, você começa a receber do Senhor. É isso que ensina a palavra de Deus, isso é graça. Versículo 8, na parte B, diz assim, ó: tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A sua generosidade é a semente, fará que Deus lhe dê tudo o que você precisa, e transbordará em toda boa obra a multiplicação da semente. A multiplicação, meu irmão. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos, olha que Deus potente que nós servimos, quando nós começamos a entender quais são, o que Deus nos dá para nós plantarmos no nosso coração, na nossa vida, o que nós precisamos plantar para poder colher. Quando nós começamos a entender, olha que texto profundo, esse texto, eu tenho que estudar muito ele ainda, tem muita coisa aqui dentro, meu irmão, que a gente vai falando e vai acendendo. É um texto muito profundo esse texto de Paulo, graças a Deus. O princípio desse texto, desse versículo que eu li: quanto mais você entrega de você, seu potencial, sua vida para Cristo, mais Ele multiplicará as bênçãos dele para a sua vida. Esse foi o princípio que eu anotei acerca desse versículo. Quanto mais você entrega para Deus o seu potencial, as coisas que Deus tem derramado na sua vida, mais Ele multiplicará as bênçãos dele sobre a sua vida. Versículo 9, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Distribuiu e deu os seus bens aos necessitados. Eu fiquei estudando, pensando, olhando, porque a Bíblia é um livro, meu irmão, que ele não se contradiz. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que derrama riqueza sobre os seus filhos. Deus é um Deus que derrama abundância. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que diz na sua palavra, é o Deus que não muda a sua palavra. E aí eu fiquei olhando: deu os seus bens aos necessitados. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus aqui não está falando de miséria. O Espírito Santo aqui de Deus não está falando de você trabalhar igual um maluco, trabalhar, prosperar, correr atrás, e de repente, meu irmão, quando você chegar no momento de usufruir aquilo que Deus te deu, você entregar para tudo, para as pessoas, e ficar sem nada. Deus está falando aqui, meu querido, é do teu coração. É do coração que Deus está fazendo referência aqui. Foi aquilo que Jesus Cristo disse. Abre a tua Bíblia lá em Mateus 6 de novo. Mateus 6, o maior exemplo que nós temos, meu irmão, de aprendizado, para nós crescermos como homens, como seres humanos, é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou. Se você de repente tem dificuldade para ler a Bíblia, leia pelo menos os Evangelhos, leia pelo menos aquilo que Jesus te ensinou, porque todos os dias nós aprendemos com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi muito específico quando ele falou sobre esse assunto. Olha o que ele diz lá em Mateus 6, versículo 19. Todos acharam? A palavra está servindo para os irmãos? Todo mundo quietinho, né? Dale. Olha o que Jesus falou: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O presbítero Maurício leu o mesmo texto, só que lá em Lucas. O que Jesus estava dizendo aqui, meu irmão? Jesus aqui não estava dizendo para você não ter. Porque lá em Deuteronômio 28, meu pai pregava muito isso também. Deuteronômio 28 fala: vocês serão cabeça, não serão cauda, vocês emprestarão a muitas nações, vocês estarão por cima e nunca por baixo. Meu irmão, Jesus aqui não estava falando que você não deveria ter, mas Jesus aqui não estava falando da sua propriedade, dos seus bens. Ele estava fazendo referência, meu querido, ao teu relacionamento com aquilo que Deus te dá. Quer um exemplo? Carro. Muita gente vem para a igreja e a primeira bênção que ele pede para o Senhor é um carro. E ele pede um carro novo, e ele faz corrente, ele faz jejum, ele faz corredor de milagres, faz quinta da promessa, vai para o monte, faça chuva, faça sol. É assim que acontece. Aí Deus prospera, o camarada consegue o carro está lá na garagem, limpo, cheiroso, chove, ele não vem na igreja. Onde é que está o teu tesouro, meu irmão? O Senhor te deu o carro agora passa a ser mais importante do que a sua vida com Deus. Aí quando chove, o carro já não pode mais sair da garagem, porque você não pode mais vir na igreja.
Quantas pessoas que oram para que Deus prospere financeiramente, e Deus começa a prosperar, e a pessoa começa a ficar próspera, começa a ficar abençoada, começa a ter um dinheirinho agora, para viajar todo final de semana, a igreja já passa a ser segundo plano, a igreja já não está mais como prioridade. Não que você não tem que viajar, não tem que usufruir, você tem que fazer tudo isso, meu irmão, só que onde é que está o teu tesouro? Jesus aqui está falando disso, Jesus aqui está dizendo que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você pede prosperidade, meu irmão, quando Deus te abençoar, não pula fora. Ontem eu preguei isso lá em Ilhota, falei sobre Pedro, que quando Deus abençoou, quando Jesus Cristo multiplicou lá, deu os peixes, o que ele fez? Pulou na água. Muitas pessoas pulam fora quando são abençoadas. Os milagres de Deus, meu irmão, a prosperidade de Deus na tua vida não serve para você pular fora, serve para você permanecer fiel. É assim que funciona a palavra de Deus, não pula fora, meu irmão. Seja fiel à palavra de Deus. Onde é que está o teu coração? Deus está dizendo aqui, meu querido, para você, Jesus estava dizendo, para você dividir o que você tem com os necessitados. Olha como é que você divide. Você vinha todo dia com 2, 3 amigos de pé, né? Vinha com 2, 3 amigos a pé, e aí Jesus prosperou, Deus prosperou, ganhou o carro. Não dá carona para o irmão, por quê? Por que não dá carona? Quando é para encher o carro de farofa, de galinha caipira, para ir para a praia, comer farofa com galinha, areia e achar que está tudo certo, em vez de você convidar, meu irmão, o irmão que estava lá intercedendo por você, orando com você, buscando a Deus com você, para que Deus te abençoasse, sabe o que você faz muitas vezes? Você chama aquele que duvidava de você, para mostrar para ele que você pode, porque agora eu sou orgulhoso, olha como eu posso, olha como eu sei, olha como eu consegui. Você chama as pessoas que não acreditavam em você, para mostrar o que você tem, ao invés de dividir, meu irmão, com as pessoas necessitadas que precisam de você. É disso que Jesus Cristo está falando aqui nesse texto. É disso que Jesus Cristo está falando. Muitas vezes, meu irmão, Deus te abençoa, compra aquela lancha bonita, né, Marlon? Compra aquela lancha bonita, né? Na hora de botar na água, esquece do irmão que estava lá intercedendo por ele, né? Lá em cima no morro, né? Brincadeira, brincadeira. O Marlon convidou, nós andamos semana passada no rio aqui, ó, de lancha. Passeio maravilhoso aqui no rio. Capivara, mato, fio de luz atravessado, foi um espetáculo, maravilhoso, passei, né, Marlon? Isso é prosperidade, meu irmão, é estar com os amigos, estar com a família, todo mundo reunido, andando aí no rio Itajaí-Miriaçu, Itajaí-Miriaçu não, Mirim só, o outro é o Itajaí-Açu. Ai, Jesus, muito bem, vamos lá no versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Meu irmão, os frutos já são a multiplicação de uma semente. Nós sabemos que uma semente pode dar muitos frutos, mas o que Deus diz aqui? Deus está dizendo aqui, meu irmão, que Ele multiplicará a sementeira. Olha a poderosa palavra do Senhor. Alguma Bíblia aqui fala, que algumas versões fala sementeira. A de alguém aqui fala sementeira? Tem pessoas aqui que falam que vai multiplicar a sementeira. É isso que Deus promete, meu irmão, quando você aprende a ser generoso. Quando você não coloca o teu coração nas coisas que Deus te deu, mas coloca o teu coração acima das coisas que Deus te deu, é buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está prometendo, meu irmão, que Ele não vai multiplicar a semente, Ele vai multiplicar a sementeira. Você tem noção o que você pode, meu irmão, agregar na tua vida de valor, de prosperidade, de vitória, se você tiver um pote cheio de sementes ao invés de uma árvore com alguns frutos? Muitas coisas você pode fazer. É isso que está falando esse texto. Versículo 11 diz o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em suas expressões de gratidão a Deus. Meu querido, Deus te abençoa em qualquer situação, em qualquer ocasião da tua vida, para que você seja generoso. É isso que está dizendo o texto aqui. Ser o primeiro no reino dos céus, irmão, não é ser o primeiro a ser chamado para orar,
não é ser o primeiro a ser chamado para pregar, não é ser o primeiro a estar, venham e me sirvam. Ser o primeiro no reino do céu, meu irmão, é ser o primeiro a ser usado quando alguém tem uma necessidade. Jesus Cristo diz que aquele que quer ser o primeiro, que seja servo. Meu irmão, ser o primeiro no reino dos céus significa ser o primeiro a ser chamado quando alguém tem alguma necessidade. Isso é ser o primeiro no reino dos céus. É isso que Deus está nos ensinando hoje, o princípio da generosidade, para que Deus derrame. Meu querido, Deus tem tanta coisa para a tua vida. Deus é um Deus de coisas grandes. Ontem, quando eu preguei lá em Ilhota, eu falei que o texto dizia, lá em João 21, o texto diz que quando eles puxaram a rede, tinha 153 grandes peixes. Tem 3 princípios aí, meu irmão. 3 princípios tem aí nesse texto. Primeiro, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é grande. É muito grande. A Bíblia diz naquele texto que apesar de ter tantos peixes naquela rede, a rede não se rompeu. Ou seja, o segundo princípio, tudo aquilo, meu irmão, que Deus tem para a sua vida não se perderá. O inferno não vai roubar, as pessoas não vão roubar, as bênçãos de Deus para a tua vida, meu irmão, são grandes e ninguém vai roubar ela de você. Isso é o que diz a palavra do Senhor. O texto continua com o terceiro princípio, fala do número 153. O número 153, meu irmão, faz referência à abundância. O que Deus tem para você é grande, não vai se romper, e não é uma vitória não, meu irmão, é muita vitória, é muitas bênçãos, é muitas coisas que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua, se nós entendermos o princípio de semente, de semeadura, e semear com sabedoria. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Olha o que diz o texto: seja generoso, meu irmão, como uma atitude de ação de graças a Deus. Quando você é generoso, você está mostrando uma atitude de ação de graças a Deus. Você está declarando que o Senhor é potente, que o Senhor é grande, que o Senhor tem feito grandes coisas na tua vida. Uma atitude de generosidade, meu irmão, é uma atitude de ação de graças a Deus. Glorificar a Deus, você glorifica a Deus com a generosidade do teu coração, muito mais do que com a tua própria palavra aqui dentro de um culto. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Versículo 12, para nós encerrarmos, para comer, que eu estou com fome. Está com fome, Nando? Nando, o pessoal aí, o Nando, toda a equipe, vão fazer um louvor abençoado daqui a pouco. O Bi também veio aqui visitar, fazia tempo que não vinha, né, Bi? Deus te abençoe. Precisar arrumar moto, kart, qualquer coisa aí que tenha motor e a gasolina, mexe lá, ó. É o Fabiano no carro e o Bi nas motos. Muito bem. Versículo 12, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Meu querido, sua fidelidade à obra de Deus revela a tua gratidão a Deus. É a tua fidelidade à obra de Deus que revela se você é realmente grato a Deus. Esses dias eu ouvi um pastor falar o seguinte, falou em cima do altar, eu fiquei olhando para ele assustado, mas depois eu fiquei pensando e ele estava certo. Ele falou assim: eu não faço negócio com quem não é dizimista fiel. Aí depois ele explicou, ficou todo mundo com a cara assim de vocês, depois ele explicou: meu querido, se o camarada engana Deus, que sabe e vê todas as coisas, imagina o que ele vai fazer com você quando você não estiver perto dele. É o que diz a palavra de Deus, meu irmão. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Você veio aqui porque você crê na palavra do Senhor. Você veio aqui porque você precisa de alguma coisa, você precisa de bênçãos, você busca algo do Senhor. Quando se fala em prosperidade financeira e fala de fidelidade a dízimo e oferta, as pessoas fecham o coração. Peraí, você crê que Deus é Deus para te trazer saúde, mas não crê que Deus é Deus para trazer felicidade, para trazer prosperidade? O princípio é de obediência, é de fidelidade. Meu irmão, se o camarada, se a pessoa não obedece, engana a Deus, porque princípio de dízimo é obediência. Se o camarada engana a Deus, que vê todas as coisas, não vai enganar você, que você não pode estar com ele em todo momento? É algo para você pensar, é algo para você refletir. O que eu estou te dando aqui, meu querido, é um peixe. É um peixe, né, pastora? Peixe tem espinhas, né? Então o que a gente faz? A gente come aquilo que foi espinhoso para você, meu querido, joga fora, não precisa comer. Não come a espinha, não vai morrer engasgado com uma espinha. Mas eu estou falando para você do princípio da palavra de Deus, ou acredita ou não acredita.
Reflita na tua casa, leve essa mensagem, porque essa mensagem, meu querido, não é uma mensagem para você sair daqui feliz e contente e ali fora esquecer. É uma mensagem para você aplicar na tua vida. Se você aplicar essa palavra, eu não dou 6 meses para você começar a colher frutos na tua vida, de bênçãos de Deus e prosperidade na tua vida. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Aqui o texto diz, meu querido, para nós revelarmos a nossa fidelidade a Deus, expressando em obras. Eu falei aqui de dízimo, mas eu falei aqui também do caso que nós estamos fazendo, da ação social. De repente, meu irmão, você tem condições, você tem um talento. Nós estávamos falando ali do Ferino, a irmã ali tem um talento, o irmão Vilfredo já chegou. Nós achamos um talento aqui, meu querido. Nós estávamos brigando para ver quem é que ia fazer comida. A irmã tem um chamado de fazer maionese. É o que ela falou, que maionese e comida é com ela. Achamos já a pessoa responsável para fazer a comida para a gente. Meu irmão, você tem obras para realizar. Esse Ferino que nós estamos fazendo, o propósito é evangelização. O propósito não é nós ficarmos só entre nós irmãos da igreja. Tem muita gente que, se você chamar para a igreja, ele tem preconceito, ele tem uma barreira, ele não vem. Mas se você de repente levar ele lá num futebolzinho com os amigos, com os irmãos da igreja, você começa a quebrar muitos preconceitos. Você começa a ter a oportunidade de falar da palavra de Deus num local onde ele está desarmado, e ele começa a quebrar muitas vezes a barreira de que crente é quadrado, de que cristão todos eles são assim, eles andam igual, né, burro assim, olhando para baixo. Não é assim, meu irmão, só que nós precisamos quebrar isso, quebrar com estratégias. Essa é a finalidade, e você pode mostrar a sua fidelidade a Deus, meu querido, expressando em obras, fazendo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, para você realizar, mostrando a fidelidade a fidelidade sua para com Deus, como uma verdadeira ação de graças. Essa é a palavra, amém? Graças a Deus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Meu irmão, não tem muito apelo para fazer. Se essa palavra entrou no teu coração, quero te convidar para que venha aqui na frente. Nós vamos orar. E eu quero que você aplique na sua vida essa palavra. Meu irmão, essa é uma mensagem, como eu falei, de aplicação. É você simplesmente guardar ela no teu coração e começar a aplicar na tua vida. Começar a plantar essa semente. Chega em casa, leia esse texto com uma nova visão, com um novo olhar, meu irmão, e você vai ver que muitas coisas Deus vai começar a derramar na tua vida, quando você começar a liberar dentro de você a generosidade do teu coração. Muitas coisas estão na mão de Deus, prontas para derramar sobre a tua vida, mas o que está impedindo muitas vezes é onde está o teu coração. Aonde está o teu coração? O teu coração tem que estar acima de todas as coisas em Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Deus amado, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos à tua presença, Pai, para glorificar a tua majestade, Deus, glorificar o teu nome, Pai, e agradecer, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, meu Deus, com as nossas vidas. Pai, aqui tem filhos, filhas, meu Deus, que vieram buscar uma palavra, Deus, uma semente, meu Deus, algo, meu Deus, de ti, vindo direto do teu trono, meu Deus, para transformar, meu Pai, mudar, fazer com que essas pessoas, meu Deus, reconheçam, Pai, o teu favor sobre a vida delas. Muitas vezes, meu Deus, nós desprezamos as pequenas coisas, Pai, e a tua palavra nos ensina que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito tu nos colocarás, Deus. Meu Deus, hoje estamos aqui, meu Pai, entendendo, meu Deus, aprendendo mais de ti, Pai, por essa palavra revelada pelo teu Espírito Santo, que nós seremos, meu Deus, fiéis, meu Pai, sobre o pouco, meu Deus, sobre aquilo que tu já nos deste, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro para que nesta noite, meu Deus, as pessoas que aqui estão, meu Pai, não tenham, meu Deus, essa palavra roubada de dentro do seu coração pela adversidade, pelos problemas, pelos inimigos, Pai, e pelo inimigo que se declara, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra possa germinar, possa dar frutos, Deus, possa transformar verdadeiramente, meu Deus, a vida dos teus filhos, porque é isso que tu esperas, meu Deus, trazer prosperidade, trazer bênçãos, trazer realizações sobre a vida dos teus filhos. Mas existem regras, existem, meu Deus, princípios que tu cobra de nós, meu Deus, para que a gente seja mais do que vencedor.
Tu nos ensina que nós seremos mais do que vencedores. É uma categoria acima do mundo, é uma categoria acima de qualquer outra coisa que existe lá fora, meu irmão. É algo além, meu querido, que só Deus pode dar, derramando a sua graça sobre a tua vida. Se você buscar o conhecimento, buscar o aprendizado, Deus derramará a graça dele sobre a sua vida, e o resultado será sabedoria, será ideias, será vitória, será prosperidade, será restauração, será uma vida cheia das realizações do Deus verdadeiro que nós servimos, um Deus de prosperidade, um Deus de bênçãos, um Deus de virtudes, mas acima de tudo um Deus de amor e de generosidade. Meu irmão e minha irmã, entrega o teu coração a Deus e se prepare para receber de Deus todas as bênçãos multiplicadas 100, 200, 100, 1000 vezes mais sobre a tua vida. Em nome de Jesus nós profetizamos e declaramos que em Cristo, meu irmão e minha irmã, você é mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.